o livro dos Segundos Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo de número 20. É o que nós vamos falar hoje em nome de Jesus. Eu creio que você vai sair daqui com bálsamo do Espírito Santo sobre a tua vida e vai ter força para vencer os obstáculos, pois é grande, não é isso? É grande, mas Deus ele é maior. Vamos aprender hoje sobre atitudes para vencer o medo. Eu creio que cada irmão tem medo, pois o ser humano é dotado de medo. E o que é o medo? Quem é que fez? Como que é? Como que eu posso vencer o medo? É certo, é errado ter medo? O que é isso? Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Segundo os Crônicas, capítulo 20, segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 20, e o versículo de número 15, o mesmo versículo que nós vimos aquele dia. E Jaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Eu quero ministrar sobre, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Eu creio que cada irmão, cada irmã, leitores da Bíblia Sagrada, conhece esse assunto, não é? De cor e salteado. Veja bem, neste versículo que nós temos lido, no capítulo 20, no versículo 15, nós temos aqui a palavra peleja. A palavra peleja fala de duas forças, aonde um vai se opor à outra. Duas forças, um contra a outra. Nós temos peleja em várias áreas da nossa vida. Nós temos peleja material, nós temos peleja espiritual, nós temos peleja emocional, nós temos peleja conjugal, nós temos peleja profissional, nós temos peleja no dia cotidiano. Em várias áreas da sua vida você tem peleja. Cada um de nós peleja por alguma coisa. Quando você levanta de manhã, irmã, e vai matar um leão de dia para sobreviver à noite, trabalhar, você está pelejando para defender o suor do seu rosto, seu pão. Passando a noite lá no trabalho, está pelejando, uma peleja. Para poder ter sucesso, tem que ter êxito, tem que se fortalecer e ficar firme para chegar no final e falar: eu venci mais um dia na presença do Senhor. Nosso irmão trabalha no serviço pesado também, um Adeildo, para chegar de tarde, tomar um banho e vir para cá no seu peleja. É ou não é assim? Para chegar, vocês, os irmãos, todos vocês trabalham, todos vocês têm o seu dia a dia. Para você chegar em casa, tomar o seu banho e olhar para o relógio e falar: hoje tem culto, hoje eu vou lá, e Deus vai me dar uma palavra do trono e eu vou vir abençoado. Aí isso é uma peleja. Por quê? Porque a canseira ela vai vir tão grande na sua vida naquele momento, e você vai pensar 10, 12 vezes ou mais de ir ou não, de vir ou não. Aí agora cabe a você entender e compreender a peleja que nós estamos falando aqui. Ela de material, ela passa a ser espiritual, pois a canseira nossa de ficar o dia inteiro trabalhando, ela é material, ela é física. Mas quando eu me deixo levar, dizendo assim: eu estou cansado, hoje é quarta-feira, eu vou deixar para sexta-feira. De repente o adversário observou que você abriu uma brecha, abriu uma lacuna, e ele coloca uma cunha, e aquilo de material passa a ser espiritual agora. Aí você vai dormir. Eu quero ficar em casa para descansar mais cedo. Eu não vou na igreja hoje, eu vou descansar mais cedo, porque eu trabalhei o dia inteiro. Tudo bem, tranquilo. Mas sabe o que acontece? Isso é só um pouco. Isso é pequena isca do adversário. Você não vai descansar mais cedo coisa nenhuma. Por quê? Porque alguma coisa vai embaraçar e você vai assustar em hora da manhã. Você está lá, de repente tomou seu banho, a canseira veio, você dormiu ali, quem sabe meia hora, passou o momento do culto, você despertou daquele sono, não cuidou quem é que está por trás disso aí, e a peleja está sendo vencida e a pessoa não está acordando. De repente ele pega o celular, ele pega o notebook, na frente de uma TV, ele fica olhando, rolando alguma coisa ali, caçando alguma coisa ali, passa uma hora, passa 2
com os olhos ali, e a peleja está sendo vencida, e não é você que está vencendo, mas você está sendo vencido. Então hoje eu venho despertar você, meu irmão, minha irmã que me ouve. Qual peleja você está pelejando? Material? Espiritual? Nós começamos no material, canseira física, mas se eu não tomar cuidado, eu abro uma lacuna, e aí vem a peleja espiritual, e o adversário me vence. Eu fico um dia sem vir na igreja, eu fico 2 dias sem vir na igreja, eu fico 3 dias sem vir, e eu aproveito essa pandemia, eu aproveito esse lockdown, aproveito esse fechamento, e falo, pastor, não vai reparar, porque está fechado mesmo. Mas só que tem uma coisa, então, mesmo fechado, nós sempre tivemos 1 hora aqui para adorar o Senhor Jesus. E os verdadeiros adoradores adoram em casa, adoram onde estiver. Mas deixe-me ser sincero, por favor. A peleja é tão grande que não deixa você adorar em casa. A peleja é tão grande que sucumbe você. Você quer orar, de repente dobra o joelho ali, meu marido faz, e de repente está na cama. Não consegue orar. Dobra o joelho ali para orar. Quando nós assustamos, é os anjos que falam amém na oração. O sono veio. Então a peleja está sendo perdida. Nós estamos sendo vencidos. E o que é que está por trás disso tudo? Isso é ordem espiritual da maldade. Vamos vencer em nome de Jesus. Vamos continuar de pé adorando o Senhor. Amém? Vamos lá. Aqui, no capítulo 20, Deus concede a Josafá vitórias sobre os seus inimigos. Olha bem, sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Veja bem, quem era Josafá? Quem era esse homem? Vamos lá. Josafá sucede seu pai Asa, o rei Asa, morre, mas deixou um moço por nome de Josafá. A Bíblia diz aqui que Josafá sucede seu pai Asa. Quando ele sucede o seu pai Asa, pode observar que o rei Asa, ele tinha conquistado grandes e grandes impérios. Ele tinha conquistado grandes e grandes regiões, lugares, cidades, e se fortificado. Mas Josafá, ele começa a observar que seu pai, ele não tinha reparado o altar de Deus. O rei Asa, ele era forte em conquista, mas ele não tinha reparado aonde estava a idolatria, aonde estava o culto a Baal, aonde estavam os ídolos. Ele conquistou a cidade, irmãos e irmãs, estão me ouvindo, mas não reparou. O que é reparar? É tirar aquilo que Deus não agrada, é tirar aquilo que está atrapalhando a adoração verdadeira. A nação, aqui o povo, o reino, aí Judá está perecendo, Judá está regredindo, Judá está aqui agora sendo massacrado. Mas Deus coloca Josafá. Josafá começa o seu reinado. E aqui a Bíblia vai dizer: ele fortificou todas as cidades que seu pai havia conquistado, e teve o seu reino confirmado pelo Senhor nosso Deus. Mas para Josafá ter o reino confirmado, veja bem, seu pai Asa conquistou, pelejou, venceu peleja, venceu guerra, cresceu o seu império. Mas, dentre as muitas conquistas dele, ele não reparou o espiritual, ele não reparou aquilo que é mais importante na minha vida e na sua vida. Não é a aparência, não é o ter, mas é o ser verdadeiros na presença do Senhor. Então Josafá entendeu e compreendeu, irmã Carol, que se ele continuasse no mesmo rastro do seu pai, ele iria sucumbir, seria só mais um. Se ele continuasse nas conquistas, seria só mais um rei aonde estava em Judá. Mas ele fez o que? Meu pai entrou por este caminho e conquistou materialmente, mas o pai não reparou os altares a deuses, não reparou os postes ídolos. Então ele fez o que? Primeira coisa que Josafá vai fazer, depois você vai entender o porquê que veio o inferno se levantar contra este homem. Por que o inferno se levantou contra
Josafá? Por que o inimigo veio contra ele? Alguma coisa você faz hoje, de bom para com o reino, de bom para com a obra do Senhor, e amanhã vai desencadear uma perseguição por parte do inimigo. E você não vai entender por que, Senhor, está vindo isso. Mas se prepara, vem comigo nesse estudo. Olha aqui, ele assume o reinado, fortificou todas as conquistas do seu pai, o rei Asa. Ele olhou onde o seu pai errou, ele foi lá e fez o que? Sanou, tirou, aplacou, ou seja, construindo o seu muro, faltando algumas pedras naquele muro, fica a fenda, fica a brecha. Se você vê um muro assim, você pega uma pedra e coloca onde está aquela fenda, onde está aquela brecha. Então você está reparando alguma coisa que está fora. Isso é consertar o que está fora. Então, Josafá, a primeira coisa, ele buscou a Deus. Vamos lá? Buscou a Deus. Primeira coisa que eu vejo Josafá fazendo é buscar a Deus. Primeira coisa que eu vejo o rei Asa fazendo em vida é fazer o quê? Buscar conselhos dos seus e ir para a peleja conquistar. Olha a diferença aí, viu só? E aqui Josafá começa diferente. Ele, primeira coisa, buscou a Deus, guardou os seus mandamentos, rejeitou os ídolos de Baal e se recusou a praticar obras como fazia Israel, pois eram obras que desagradavam a Deus. Olha aí, andar na contramão do homem não é fácil. Primeira coisa que você vai ter é inimigo. Primeira coisa que você vai ter é crítica. Todo dia você vai ser criticado. Mas deixa eu dizer uma coisa: existe no campo das críticas pelo menos duas. As ramificações são grandes, mas duas me chamam a atenção: crítica construtiva e crítica destrutiva. Não importa qual delas você está recebendo, mas se ela for crítica construtiva, pega, coloca no seu ministério, coloca na sua vida, ela vai ser adubo para os teus pés e você vai ser próximo na obra do Senhor. Crítica construtiva é quando eu estou achando que estou fazendo alguma coisa certa e no final estou errando. Aí chega alguém que está de fora, que vê melhor do que quem está dentro e fala: companheiro, companheira, você está errando nisso, você está errando naquilo, muda, faz isso, faz aquilo. Aparentemente a carne ela quer rupiar, ela quer ficar brava, ela quer dizer: mas quem é esse camarada para falar isso comigo? Mas deixa eu dizer uma coisa: quando é crítica construtiva, pode aceitar, ouve, depois que ouviu, pratica e você vai ser abençoado. Então a destrutiva não serve para nada. A pessoa que critica a obra de Deus, a pessoa que critica o rebanho do Senhor, a pessoa que critica tudo que você faz, nada mais, nada menos, ele está falando do caráter dele que ele não tem. E a pessoa que critica, que é crítico, existe esses dois campos. É construtivo? Pega. Não é construtivo? Deixa ele e Deus. Mas não para de fazer a obra por causa das críticas de forma alguma. Neemias recebia crítica todos os dias. Construtiva, ele abraçava e construía. Mas era destrutiva, ele fazia o quê? Eu não aceito aqui as mãos na obra de Sambalate e Tobia. Sambalate e Tobia são aqueles que criticam para destruir. Não é isso? Ah, se levantar esse muro, uma raposa vai vir e vai derrubar esse muro. Olha que triste, irmão. Imagina uma raposa levinha derrubar o muro que você está fazendo. Imagina você fazendo uma obra e eu chegar lá e falar: mas isso não vai dar em nada. O que eu tenho que fazer isso? Vamos orar para que Deus prospere a obra, que Deus vai avante essa obra. É para construir, é para edificar, vamos colocar a mão. Mas não é retém, vigia, fica com você e Deus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então Josafá fez isso. Ele buscou primeiramente a Deus. Vamos lá. Sua coragem e fé levaram a destruir todos os postes
Segundo Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 ao 13. Pode acompanhar, por favor. Lá, ele teve coragem de fazer o quê? De encarar o reino do seu pai, tinha deixado os costumes que seu pai tinha implantado. Seu pai não tinha de forma alguma reparado, tinha deixado os ídolos, mas agora Josafá, com a sua coragem, ele destruiu todos os postes ídolos. O que é isso, meu irmão? Começou já a cutucar a onça com vara curta, igual de ditado popular. Quer ver só? Começa a orar, consagrar, jejumar, falar a verdade, visitar em todas as áreas, fazendo o que Deus agrada. Você vai ver que depois começa as investidas do adversário. Aí você vai fazer o que? Parece que quanto mais eu oro, mais o adversário vem. Não é, irmãos, não é isso. Se você orar, ele vem para tentar. Se você não orar, ele vem do mesmo jeito. Só tem um porém: quem ora tem mais sensibilidade de ver as astutas ciladas do adversário. Mas quem não ora está cego espiritual. Então o adversário vem, bate ele para lá, bate ele para cá, atenta aqui, atenta ali, e ele acha que isso não é o adversário. Ele não tem sensibilidade, ele não está perceptível, ele não está vendo. Mas aqui eu te digo, em nome do Senhor, atitudes para vencer o medo. Primeiro passo é buscar a Deus. Olha só, segundo passo para vencer o medo é ter coragem. Não é fácil. Coragem? Deixa eu aplicar essa palavra, por favor. O que é que nós estamos vivendo? Vamos ser sinceros. O corpo do ser humano, quem fez foi quem? Deus. Eu fui estudar hoje, irmãos, estudando, pesquisando, medo. De onde provém isso? O que é medo? Eu gosto dessas coisas. E sabe o que eu descobri? Medo, quem fez foi o próprio Deus. Existe um tipo de medo que é o medo natural da sua natureza, que é dado por quem? Quando o homem foi feito, ele foi dotado de todas as características: emoção, sistema nervoso, não é isso? Você vai ver que ali tem as características de várias coisas que você tem, e ali entre elas existe uma chamada medo. Mas para que serve o medo? Deixa eu explicar aqui para você entender e compreender. O medo natural da nossa natureza, ela serve para alguma coisa. Vamos aprender? O medo natural, quando Deus fez o homem, ele colocou dentro do homem a natureza, o instinto humano, ele já originou medo, até o medo. Medo de quê? Primeira coisa, medo que o homem tem, ali tem um fogo. Veja bem, o fogo está ali. De repente o celular estiver carregando uma tomada, você está dormindo, você acorda com a casa incendiada. Deus me livre que negócio desse não acontece em alguns lugares. Quando você vê aquilo ali, primeira coisa que o instinto vai, medo. Você tem medo de perder tudo que você tem. Primeira coisa, você vai reagir, vai tentar tirar o máximo de pertença que está lá dentro, tirar os filhos, tirar aquilo que você mais ama, e aquilo vai fazer o quê? Medo. O medo faz duas coisas: eu agir ou eu correr. Duas coisas faz o medo. O medo, quando vem na minha vida de alguma coisa, eu estou mexendo com um gado perigoso, um gado bravo, uma vaca parte em cima de mim, de você, o que vai acontecer? O medo vem e eu fico parado. Primeira coisa que o medo faz é paralisar o cérebro naquele momento. Ele deixa você inerte, você não tem locomoção. Aí a pessoa fala: mas por que ele não correu? Por que ela não fugiu? Porque o cérebro foi bloqueado por milésimo de segundo. Cientificamente comprovado. O medo natural vem, o boi está vindo, e a gente fica assim, ó, com aquele medo terrível, tremendo. Aí o outro fala: corre, rapaz, corre. Aí o cérebro, o seu ouvido vai ouvir, o cérebro vai cativar, armazenar essa mensagem, e depois ele vai desbloquear. Aí o seu corpo vai ficar olhando para onde você vai correr. Tem um monte de espinho ali, você chuta dentro daquele monte de espinho. No medo, você faz isso. Você passa dentro ali, quem sabe, desse tamanhozinho assim, de cerca querendo farpar. O medo faz isso. Você passa naquela cerca querendo farpar,
e você nem vê o medo que te empurra. O medo faz isso, não é isso? Você pode caracterizar aí, faz a lista do medo. Você tem medo de quê? Aí eu tenho medo de escuro. No escuro, principalmente quando está dormindo e acorda, existe aquele pavor, aquele medo. O que é isso, aquele medo ali? Isso é fobia. A pessoa fala, ele tem medo de ficar em espaço confinado. Quer me matar? Coloca em espaço confinado. Eu tenho curso para isso, mas não aguento. Misericórdia. Amarrava uma minha perna assim, ó, e descia de cabeça para baixo dentro da usina, naquele estúdio, para me medir ali a temperatura, para medir a área de risco, e depois marcar o X para liberar para as pessoas entrarem para não ter perigo. Era eu que tinha que ir. E eu tinha medo, tinha pavor, fobia. Não, lá dentro parece que ia fechando a boca, quando era para cima, fiquei fechando aquela boca, aquele poço lá. Eu ficava com aquele negócio com medo terrível. Apagava-se as luzes, de repente olhava na mão assim, não via nada na minha mão. É um motivo para sair correndo, é um motivo para sair gritando, é um motivo para poder querer uma luz. Se eu vi uma luz, está bom, bom demais. O que é isso? Medo de escuro. Tem pessoas que têm medo de tudo. Tem medo do estrondo, do raio. Se formar um tempo, a pessoa fala tempo feio, não é? Formou um temporal, aí ela já começa, ai meu Deus do céu, o Edson chega logo, Jesus, ai meu Deus do céu, não é o seu caso, estou dizendo assim, ai meu Deus do céu, é o caso? Olha aí, vai acertando aí. Então, medo, pavor, isso é natural. Aí de repente você vê alguém rondando da sua casa, 15h24, tardão da noite, você começa a imaginar alguma coisa achando para o mal. O que é isso? Medo. Todos nós temos medo. Todos nós, dentro de nós, somos originados, natural, o medo. O medo natural, ele é para defesa. Que isso? É verdade, Deus colocou isso no homem para defesa. O corajoso morre cedo, mas o medroso tem longevidade de vida. Provérbio, é isso. O corajoso levou lá, chega lá no sapato, pegou. Mas o medroso não entra aí não. Esse rio é fundo. O quê? Fundo o quê? Eu sei nadar e pronto, já era. Foi. A minha mãe falava, o rio só leva, a água só leva, corajoso, medroso não entra nela. E eu falei, é verdade. Quantas vezes eu afoguei? Ia para casa com um tamanho de água, e lá ia pegar. Porque é corajoso. Quer pular de ponte de 25 metros de altura, cachoeira de céu ao céu, e ali, sem medo. O dia que meu companheiro falou, da última pulo, nós vamos embora. Eu fui no pulo mesmo. Morreu. Então assim, o medo, o instinto do medo, ele é para autodefesa. Quando você tem medo, duas coisas acontecem na vida. Primeiro, mamazinho, a primeira coisa é fugir, correr. Destravou para correr. Corre porque o medo vai fazer você entender que não pode com aquele lá, então você vai correr para escapar. Primeira coisa, correr do boi bravo, correr do cachorro, correr ali e assim vai. Segunda coisa, o medo faz encarar. Segunda característica, o medo faz encarar. Por quê? Eu tenho que vencer isso aí. Se eu não almoçar ele, ele vai me jantar. Se eu não defender essa fera aqui, daqui a pouco essa fera me pega. Quer ver só? Vamos ser sinceros aqui. Uma divina está limpando a sua casa, de repente a donadinha atrás da porta, ela vê uma víbora, ela vê aqui uma serpente, uma cascavel. Ela dá uma olhadinha lá, isso é coisinha, vai para lá, bichinho. É assim que ela faz? Duvido. Pode ser que eu tenha coragem para isso. Mas a primeira coisa que vem é o pavor, é o medo. E o medo ela vai pular da altura, quem sabe subir em cima da cadeira do sofá e gritar para o nosso irmão Zé: vem aqui, por favor. Se o Zé for corajoso, pega lá a bichinha, tadinha, joga lá. Mas dificilmente faz isso. Caça o maior pau, caça um pedaço maior de madeira e lá vem os corajosos lá para cá. Vencer aquilo ali. Aí tem homem que corre de sapo, mata a víbora, mata uma cobra, uma serpente, mas corre de um sapo. Olha só, então assim, cada um tem o seu medo, cada um tem o seu pavor. Então vocês estão entendendo a respeito do medo? Natural, da natureza de Deus na sua vida, o medo é Deus fazendo, não é para nós defender. Porque se o homem não tivesse o medo, imagina o que nós fazíamos. Você viu só? Santo do Monte, para você ver, ele fez o Abraão, e ele não tinha medo. E eu estudando a respeito disso aí, a primeira invenção dele, ele voou, mas não deu certo, não tinha como parar aquele negócio,
caiu, se arrebentou tudo, tirou bastante fratura do seu corpo. Até ele chegar ao sucesso que está hoje, quantas quedas teve? Por causa faltou medo. Quando o homem vence o medo, ele faz coisas que só Deus vai poder. Entende? Vamos lá. Então esse medo que eu estou falando aqui é o natural. É o medo que Deus deixou para você em autodefesa. Não colocar a mão no fogo, sabe que queima. Não pegar um revólver, colocar na cabeça, sabe que vai dar problema. Não colocar uma faca assim que sabe que vai cortar. E assim vai. Não colocar a mão ali no monte de abelha, sabe que vai derrubar, é medo. Não colocar a mão na boca de uma serpente, sabe que vai ter problema. Não pegar o cabo de uma raia, senão ela vai te ferroar. Isso é medo. Medo é defesa. Entenderam? Agora existe também uma coisa aqui. O adversário ele entra nessa brecha aqui e o homem abre uma lacuna e ele coloca medo. Existe temor, reverência. E tremor, medo. O homem, ele tem um medo natural e agora o adversário usa as artimanhas e coloca tremor de Deus. O que é tremor? É medo. É medo. Medo de Deus. Quando você tem medo de alguma coisa, você faz o que a primeira coisa? Foge, corre. Por isso que existe multidões de pessoas longe de Deus. Tem medo de morrer, tem medo de ir para o inferno, tem medo de fazer isso, tem medo de fazer aquilo. Meu irmão, minha irmã, tenha medo de perder a salvação. Tenha medo de perder a sua vida com o Senhor. Não tenha medo de Deus de forma alguma, meu irmão, mas tenha reverência do Criador. Ele te ama, e a prova desse amor de Deus Jesus para morrer ao teu favor. Então se aproxima de Deus não com medo, mas aproxima de Deus com reverência, aproxima de Deus com respeito, aproxima de Deus com amor. Ele vai dar vitória. Não tem tamanho de pecado que eu não possa perdoar. Então isso que nós estamos falando, o medo natural, nós temos, mas existem outros medos que o adversário usa para poder nos amedrontar, fazer onça de fúria. Quem aqui de noite está andando, de repente dá uma olhadinha assim, uma encruzilhada, parece que ele viu um vulto. Aí fecha o olho, abre de novo, aquele vulto, deu uma abraçada, que mexeu ali com a. Você olha assim, esfrega o olho, olha de novo, o cabelo está arrubiado assim, você fica olhando lá, e aquele vulto vai crescendo. O que é isso? É o campo do medo. Ele está fazendo tudo isso, e a imagem vai sendo criada aqui. E você, ó, outro dia chega lá, não acredito que essa lona que fez ele morrer. Olha o corajoso aí. Enfim, sua coragem e fé levaram a destruir todos os postos. Ele tinha medo de tocar naqueles ídolos. Imagine ele vendo, crescendo juntamente com seu pai, e vendo o pai dele sendo chamado para fazer a verdade e andando na contramão de Deus. Chamado para poder defender a nação e fazendo tudo o que o adversário quer. Imagina comigo aqui. Esse menino cresce dizendo assim: o dia que eu assumir esse trono por direito, eu quero ter coragem e tirar tudo que atrapalha o crescimento da nação. Olha aí, primeira coisa, ele venceu o medo. E atitudes para vencer o medo, primeira coisa é buscar a Deus. Sem buscar a Deus, você vai continuar com medo. Segunda coisa para vencer o medo é ter coragem e ousadia. Quer ver só, se eu tiver coragem e ousadia, eu vou mesmo tremendo, mas eu vou. Quando eu chego ali no meio ali, chuta, vai fazer uma lona, pode vir, fulano. Aí está todo mundo da doida lá, meio assim, olhando. É uma lona? É, pode vir. Por quê? O corajoso venceu o medo. Então, primeira coisa aqui, meu irmão, não fuja do vulto, não fuja do chacoalhar a moita. Estamos hoje debaixo de um pavor. O pavor nacional está aí mundial. O pavor é maior do que o que é que está acontecendo. Existe alguma coisa por trás? Existe, mas o adversário está trabalhando para trazer pavor e pânico e medo em muitas pessoas e muitas vidas. Eu não posso de forma alguma nem de casa sair. Eu não posso ir para a igreja não, porque se eu for para a igreja eu vou pegar lá aquele vírus e vou morrer. Mas você vê a pessoa talvez não vem na igreja, mas vai numa praça, ele vai num rio onde tem multidões, ele vai no piquenique, ele vai no churrasco, ele vai no aniversário, mas a igreja não, porque lá tem vírus. O adversário está criando isso e nós estamos engolindo. Cuidado com essa coisa. Eu, como homem de Deus, tenho que
igreja? Por que o perigo está na igreja? Por que sua igreja tem que ser fechada enquanto shopping, enquanto grandes aeroportos, grandes lugares, centros e centros de evento abertos e multidões assim, ó? Lá não, mas aqui sim. Quem não pode. Quem é que está por disso aí? Você não acordou ainda não? Você não está vendo isso ainda não? O adversário está causando pânico e medo. Nós temos que respeitar as autoridades? Sim. Nós temos que cuidar da nossa vida? Sim. Nós temos que zelar? Sim. Mas cuidado com esse medo. Cuidado com esse pavor. Esse pavor, eu vou ser sincero agora e reto, vai levar muita perdição. Cuidado com isso aí. Tenha coragem e fé. Tenha coragem. Então aqui, Josafá, sua coragem e fé levaram a destruir todos os postos, certo? Terceiro, liderou a obra reformadora que induziu o povo à fé. Primeira coisa é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele, depois que ele buscou a Deus, para vencer o medo, primeira coisa, buscar a Deus. Segundo, ter coragem. Terceiro, o que ele fez aqui, meu irmão e minha irmã? Liderou uma obra reformadora que induziu o povo à obediência. Terceira característica para vencer o medo é ser obediente à voz do Senhor. É para ir? Eu estou indo, Senhor. É para ficar? Não quero ir quando Deus manda ficar. Obedece. Então aqui, vamos lá. Liderou a obra reformadora que induziu o povo à fé e a obediência ao Senhor. Segundo os Crônicas, capítulo 19, versículo 4 a 11. Deixa eu ser sincero aqui. Se eu deixar essa igreja fechada aqui, mesmo podendo estar uma hora e meia aqui, eu dizia assim, vamos fechar tudo, vamos ficar em casa, eu vou só transmitir a live. O adversário vai usar uma artimanha, você não vai assistir a live. Vai chegar a hora que a preguiça vai vir, vai chegar a hora que você vai olhar outra coisa que vai interessar, vai olhar na rede social outra coisa lá, e quando assustou, passou aquele culto rápido da live. A live não é igual, estamos aqui. Por mais que estamos falando a mesma palavra, mas parece que é diferente. Só quem está ligado no trono da graça sempre a presença de Deus em casa. Mas quem já está meio fraco, meio falho, ele precisa estar em contato uns com os outros, para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Então aqui, meu irmão, aconteceu isso. Asa, o rei Asa, deixou a nação assim light, deixou a nação tranquila. Não pregou para o povo tirar os ídolos, não pregou para o povo abandonar a idolatria, para o povo abandonar o pecado. Aqui deixou a nação. Pode estudar que você vai vir contra isso. Ele conquistou muito, mas o importante espiritual estava abalado. Então Josafá assume diferente, não conquistando aqui os reinos, mas fazendo o que? Reformando primeiro, espiritual. O povo estava cru, espiritual, frio, espiritual, vazio, espiritual. O que precisa para nós aquecer? Fogo. E esse fogo é a palavra. A palavra, quando ela vem, ela é como a martelo que esmiuça a penha. Ela corta com a espada. Quando eu estou errado, você vem para o culto, o pastor traz uma palavra, você fala, mas que palavra, o pastor está bravo hoje, a palavra cortou, eu estou com mão batendo, que negócio é esse? É para quê, meu irmão? É para consertar, é para reformar, é para caminhar na direção correta, nem para a direita, nem para a esquerda, mas rumo à Canaã celestial. Por isso tem que ser renovado a cada dia. Então Josafá renova essa aliança com Deus, induz o povo a ter fé que vai vencer os dias maus. Aí vem, depois que ele fez tudo isso, vou te mostrar uma coisa linda e maravilhosa aqui. Depois que ele fez tudo isso aqui, ele foi dar uma olhadinha no seu exército. Ele foi ver como estava o exército do seu pai. Ele deu uma contada, ele deu uma observada, e você vai cair o queixo quando você dá uma olhadinha. Você sabe quantos soldados, homens preparados tinha no seu exército? Olha aqui, 1.160.000 homens estavam em prontidão para quando viesse uma guerra. Para você entender isso aí, 1.160.000
que quando ele olhou com 1.160.000 homens preparados para ser chamados para a guerra, ele fez o quê? Segurança. Primeira coisa que me traz quando eu olho para a arma humana é segurança. Quando você tem uma arma na mão, você fica talvez até mais, não é isso? Outrora que ele estava do outro lado, não era assim? Uma arma na mão, assim, Deus me guarda, o camarada fica corajoso, ele fica um pouco mais valente, uma onça pintou ali já está pronto, uma cobra ali já está pronto. É assim. A sucuri não foi lá naquele moço e rolou nele, mas ele estava armado. A Luciana diz lá que ela foi a onça, foi a sucuri que pula nele ali, ele atira, está pronto. Por quê? Está armado, a arma faz segurança, entre aspas. Mas aqui, quando ele estava sentindo que estava seguro, estava tranquilo, o que vai acontecer aqui, meu irmão? Olha aqui, quando ele estava tranquilamente, por isso que vem essa palavra aqui, ó, e sucedeu. Você entendeu agora o contexto disso tudo? Então, até agora eu te trouxe essa rápida introdução para você entender e compreender quem era Josafá. Por que ele estava tão tranquilamente? Porque ele estava confiando em 1.160.000 homens preparados. Quando ele estava dessa forma, ele tinha feito o quê? Buscou a Deus, ele teve coragem, ele teve aqui coragem de fazer o quê? Reformar a fé do povo, de ensinar o povo, de mostrar ao povo que tem que ter fé. Quando ele estava fazendo tudo certo, o adversário fica furioso, levanta furiosamente, induz Moabe, Amon e toda a bonita contra Josafá. Josafá estava ali cuidando do reino de Judá. De repente vem aqui alguém lá no deserto, o olheiro do deserto, e fala o que? Josafá, grande rei, grande monarca, vem grande multidão. Moabe, Amon, todos a bonita se juntaram para pelejar contra o Senhor e toda a nação. Josafá ficou tão ali com medo, o que ele fez? Lembra que eu disse que o medo tem duas características? Qual a primeira característica do medo? Vamos lá? Vamos lá? Primeira característica do medo é o quê? Fugir ou lutar. Você vai encarar ou você vai fugir? Agora você escolhe. Diante do medo que estamos instalados aí, diante do caos que está instalado aí no nosso mundo, você tem duas opções: encarar ou fugir. Se ficar em casa, passa também por esse momento, se Deus permitir. Se está no meio da população, vai passar também por esse ato, se Deus permitir. Eu cuidei tanto para ir em Cuiabá, para não levar meu filhinho lá, para não pegar esse negócio, cuidei tanto aqui na igreja, de repente foi pegar dentro de casa mesmo. Se Deus permitir, meu irmão, acontece que você dentro blindado, de quatro paredes, sem nem tirar o nariz para respirar, acontece que você se enfrenta lá na própria casa. Quem te trouxe? Não sei, Deus sabe. Então aqui está, meu irmão, a segurança minha, a segurança tua, não está nessa vida, mas está no céu de glória. Oh, aleluia. Vamos adiantar para concluir dentro do nosso horário. Então aqui Josafá ouviu que os inimigos que eram contra ele. Mas veja bem aqui, irmãos, 1.160.000 soldados em Macaló. Será que é pouco? Não é. É muito. Eu tenho segurança. O que ele faz? Eu vou fugir ou eu vou encarar? O que ele prepara aqui? Ele prepara as suas armas, ele prepara o seu exército, ele parte para cima. O que me chama a atenção, meu irmão, minha irmã, primeira coisa que eu vou só saber é a mensagem. A mensagem vai chegar. Fique em casa. A mensagem vai chegar. Está matando mais do que isso, do que aquilo. A mensagem vai chegar. A crise está para se instalar. A mensagem vai chegar. A fome vai assolar. A mensagem vai chegar. Os empregos vão acabar. A mensagem vai chegar. Agora cabe a você ficar, correr ou partir para cima na oração, no jejum, na consagração e dizer: eu tenho que preparar a minha vida. Glória. A Bíblia diz aqui, meu irmão, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pode faltar do lado A, do lado B, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas para aquele que confia no Senhor
atingido. Deus guarda quem confia nele. Oh, aleluia. Estão entendendo disso? Glória a Deus. Josafá ouviu aqui ou não as ameaças? Josafá soube medir aqui o tamanho dos inimigos ou não? Soube. Mas o que acontece aqui? Moabe, Amon, quem era esse povo? Quem que era esse povo aqui? Era um povo estranho? Olha o dedinho aqui, ó. Não. Quem era esse povo aqui? Lembra quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra? Deus disse para não olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás e se converteu no estado de sal. Deixa eu falar bem rápido. De repente ficou as duas filhas de Ló, a primogênita e a menor. Elas, aqui entendendo que não tinha mais vida para conservar a origem, a espécie, o que ela fez, a linhagem? A primogênita disse: daremos vinho ao nosso pai, e eu vou deitar e conceber dele. Assim fez na primeira noite. Na segunda noite, a menor deu vinho ao seu pai, concebeu dele, as duas ficou gestante, as duas ficaram grávidas desse incesto cometido com o pai. Deus não se agrada disso de forma alguma. Já começou errado. Deus livrou, Deus protegeu, Deus guardou a vida deles. Olha o que Satanás está tramando aqui. Olha o que ele está fazendo aqui. Fazendo o povo, em vez de agradecer a Deus, se virar contra Deus, tentar a Deus. Oh, meu Deus, é assim que o ser humano faz. Deus cura, Deus abre porta de emprego, Deus abençoa. Sabe o que ele faz para Deus? O padre dá para Deus, dá as provas para Deus. Pegar um copão de cachaça, beber, pegar uma arma, tirar a vida de alguém, fazer aquilo que Deus não agrada. Isso que o ser humano faz, em vez de virar para o Criador e falar: Pai, me perdoa que eu sou pobre pecador, me perdoa que eu sou pó e cinza, obrigado pelo dom de viver, obrigado pelos livramentos, obrigado por até aqui isso ter me sustentado. É isso que Deus quer que você faz, irmão. Agradeça a Ele cada dia mais. Esses dois aqui, ó, Moabe e Amon, de onde vieram? Deixa eu concluir. Lá, a primogênita deu a luz. Moabe, mãe dos Moabitas. A segunda deu a luz. Quem? Amon, mãe dos Amonitas. Então aqui não era de longe, não. É da própria família que vieram contra a própria nação. Pois as 12 tribos da nação de Israel, 10 se distanciaram aqui. A história se conhecia, mas você vai observar aqui que de Jerusalém e Judá vai continuar falando. Um ao sul e o outro ao norte. Essas duas ao sul e ao norte, essa uma ao sul, aqui a Bíblia vai dizer que está quem? Josafá reuniu toda Judá em Jerusalém para fazer o que, meu irmão? Para orar, para jejuar. Colocou toda a nação para buscar o Senhor. Ouviu que os inimigos estavam vindo contra eles. O que o rei tinha que fazer? Preparar o exército, tocar trombeta. Todos soldados em prontidão. Pronto. 1.160.000 homens preparados. É para matar, vamos matar. É para derramar sangue, vamos derramar sangue. Mas Deus diz: vocês não vão levantar a mão para nada. Se você me obedecer, oh glória. Olha aqui, primeira coisa para o homem vencer a guerra. Primeira coisa para a mulher vencer a guerra. Primeira coisa para vencer o medo, para vencer a crise, é fazer o quê? Primeiro, buscar a Deus. Segundo, ter fé, tirar tudo que Deus não agrada. Tirar ídolo, tirar toda idolatria, tirar toda mentira, tirar tudo que Deus não agrada. E terceiro é ter fé e obediência ao Senhor. Depois que você fizer isso, não olhar para o exército. Exército fala de segurança. Tem muitas pessoas olhando para a segurança, que é a multidão do seu dinheiro, multidão de prata, multidão de ouro, multidão de gado, multidão de fazenda. Mas tudo isso aqui não é nada perante o Senhor. As pessoas que têm dinheiro, nós estamos vendo morrer dessa pandemia. Pessoas que têm fortuna, estão morrendo da pandemia. O vírus não escolhe pobre, baixo, grande, rico, médio, não. Ele leva todos de igual forma. Ou seja, a segurança não está na prata, a segurança não está no ouro, a segurança está somente em Deus. A segurança está em Deus. Você não entendeu? A segurança está em
em Deus. A segurança não está no que você tem, mas naquilo que você é. Você é adorador de verdade. Adore a Ele, espírito e verdade no meio da crise. Josafá fez diferença. Fez tudo o que fez aqui e o adversário levanta contra ele. Por quê? Viu só? Começou diferente do seu pai, fazendo bem. Então Satanás falou: peraí, você está levantando o povo para adorar? É? Por que aqui o adversário está furioso contra a minha vida neste lugar? Colocamos campanha de oração, jejum e consagração, curas e libertação, Deus curando nos trabalhos, visitando as pessoas que estão paradas, estacionadas. Estamos indo nas casas, levando aquele auxílio das pessoas, ajudando as pessoas. O adversário fica furioso quando o pastor faz isso. Aí à noite ele vem no quarto, igual veio agora. E ali ele foi matar a esposa 2 noites passadas. Eu acabei de orar, da meia-noite para frente é o meu horário de orar, até onde Deus determina. Estava orando naquele quarto de oração que eu tenho. Quando eu levantei da oração, eu fui lá para o quarto. Quando chega ali, Luciano e o João estavam dormindo tranquilamente. De repente eu não conseguia dormir, aquele negócio. E eu disse: meu Deus, mas fala comigo, orar para quem? Orei para todo mundo, orei para mim, orei para a família, para quem, Senhor? E Deus em silêncio. Eu virava, dormir, Deus não deixava. Eu disse: alguma coisa vai acontecer. Eu fiquei atento. Quando eu passei por um momento ali de dormir, aquele momento de cochilo, de repente eu escutei ali a Luciana fazendo somente assim. E eu assustei, dei uma olhadinha para o lado, ela estava com a mão assim, o olho dela virou para cima, ela estava roxa, roxinha, e estava ali com as mãos geladas. O espírito da morte estava lá naquele quarto, veio sobre a vida dela. Satanás naquele momento queria matar ela e matar as crianças. Naquele momento Deus falou: repreenda, pois o espírito da morte está aí. Eu coloquei a mão, fui repreender, teve aquele medo, aquele pavor, e eu venci o medo e falei: está repreendido em nome de Jesus. Satanás, você não é mais poderoso que Jesus, não. Minha família é do Senhor, e aqui você não toca. Eu coloquei a mão sobre ela, repreendi o espírito da morte, repreendi o inferno mal, e ali orei, e ali depois de 2, 3 orações, o mal saiu. Ela começou a voltar, foi se aquecendo o corpo novamente, ficando morto o corpo normalmente. E eu disse: o que está acontecendo? Ela disse: eu acabei de ver o próprio adversário querendo matar eu e matar as crianças. Eu disse: ele foi vencido em nome de Jesus, ele foi derrotado em nome de Jesus. Pode ter certeza, irmão, quando você está buscando a presença do Senhor, agradando a Deus, o inferno levanta furiosamente. Mas não tenha medo, não. Ele é maior, Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é justo, Ele está conosco, e a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Mas tem uma coisa: quando Ele vem, tem pessoas que correm, tem pessoas que fogem, porque não aprendeu a vencer o medo. Vença o medo em nome de Jesus. Você não é para fugir do adversário, não, igreja. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A igreja está fugindo do adversário, a igreja está voltando de marcha ré, a igreja está com medo, a igreja está frustrada, a igreja está parada